Glória a Deus, maravilha. Ainda agora em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Ler a palavra de Deus. Ler a palavra do Senhor. Vamos começar aqui em Gálatas, capítulo 2 de Gálatas. Gálatas 2, verso 18. Gálatas 2, verso 18. Se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Pois eu, pela lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então vamos lá, o verso 20. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações. Ajuda, Senhor, ajuda nós. Fala comigo, fala com a igreja. Entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amados, falar para os irmãos assim nesta noite sobre a vida do crente, a conversão, a nova vida nossa. Nós não podemos viver a mesma vida que nós vivíamos antes de aceitar e receber a Cristo como Senhor. Então, é necessário realmente que a gente tenha uma consciência e uma transformação na nossa vida. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, ele, em Romanos, capítulo 12, no verso 1 e 2, Romanos 12, verso 1, Paulo diz assim: portanto, eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da tua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que ele está falando lá em Gálatas, aqui, ele está falando assim, que nós não podemos estar vivendo a outra vida. Quando eu entreguei a minha vida para Cristo, irmão, minha querida, meu querido, você vai falar assim: ah, pastor, não tem nada a ver. Irmão, minha irmã, nós tínhamos uma vida antes, e o Senhor está propondo uma nova vida. Nós tínhamos uma vida antes, e Ele está propondo para a gente entender e ter consciência para viver uma nova vida. Senão a gente vai sofrer muito. A gente vai sofrer. E a culpa não é de Deus. A gente vai sofrer, irmão, se a gente não fizer uma entrega de verdade ao Senhor. Então, Paulo aqui está falando: irmãos, eu imploro a vocês, pela compaixão de Deus, que apresente-se
como um sacrifício vivo. Porque, olha, no Antigo Testamento, antes de Cristo, quando a gente ia falar com Deus, estou colocando assim, quando ia se falar com Deus, era necessário levar um cordeiro para ser sacrificado. Por quê? Por causa do pecado da pessoa. Então se levava um animal para que a pessoa pudesse falar com Deus, ou pudesse ter um acesso até Deus. Então, para isso, para Deus aceitar aquela pessoa, simbolicamente, isso estava apontando para Cristo, mas ali era uma realidade. Era levado um animal. A pessoa colocava a mão na cabeça do animal, e aquele animal era morto. E o sangue daquele animal era depositado no propiciatório. E Deus então vinha falar. Então aquela pessoa, o sumo sacerdote que representava o povo, era aceito. O povo era aceito por Deus, porque um animal morreu. Então Deus só falava com alguém, ou aceitava aquela pessoa, porque o sangue foi derramado. Então morreu alguém. O animal morreu, então Deus aceitou a falar. Por quê? Porque o pecado, ele gera a morte. O pecado, se chegar na presença de Deus no pecado, a pessoa morre. Não é porque Deus é mau, não é porque Deus não tem nada a ver com o pecado. O pecado não é de Deus, o pecado é do diabo. Está escrito, 1 João, capítulo 3, verso 8, a primeira parte. Quem peca é do diabo. Então Deus não tem isso, não tem compromisso com o pecado, com o diabo. Então se chegar perto de Deus sem ter um justificador, sem ter algo que foi uma propiciação, né, onde a justiça de Deus cai ali em cima daquela pessoa, para que a punição venha, para que a condenação aconteça. Se não tiver algo ali, não tem como receber a pessoa. Se a própria pessoa fosse se aproximar de Deus sem nada, ela morre. Então apresentava-se ali então o cordeiro, um animal, e a pessoa era aceita. Então alguém morreu no lugar daquela pessoa. Alguém morreu. Então aqui, quando ele está falando assim para a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e santo, e quando a gente olha lá onde eu li lá, já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Quando Paulo fala isso, Paulo entendeu claramente. E os crentes entenderam lá claramente isso. A gente hoje, o nosso evangelho, a nossa pregação, os irmãos desculpem falar, eu estou me incluindo também, está muito xoxa, está fraca. A pregação está fraca, sabe por quê? Porque o irmão e a irmã vêm para a igreja buscar uma bênção. E se não encontrar aqui, vai para outra igreja. E se não encontrar na outra igreja, ele vai dar 7 voltas de Jericó até encontrar a bênção. Vai fazer campanha. E a proposta do evangelho não é essa. Essa não é a proposta do evangelho. Não foi isso que Jesus veio propor para a gente. Não é isso. Olha bem para você ver, ó. Aquela passagem das duas casas, lá em Mateus capítulo 7, uma casa que foi edificada sobre a areia. A outra casa foi edificada sobre a rocha. As duas casas estavam prontas. Mas na hora que veio a tempestade, a casa que estava na areia caiu. A que estava na rocha não caiu. Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte, as duas casas estavam ali, ó. Se você passasse na rua lá, você ia olhar as duas casas. Quem construiu a casa na areia foi mais rápido. Porque ele não fez fundação. Então ele já alcançou o objetivo dele, que é a casa. Ele já atingiu o objetivo dele, que era a casa que ele queria. O outro alcançou o objetivo, mas demorou um tanto, porque ele teve que fazer a fundação. Sabe o que está acontecendo com a gente hoje, com os crentes? Os crentes vêm na igreja e não tem fundação. E ele sai com a casa. Aí vem os problemas, a casa não aguenta, ele vem para a igreja de novo. E ele reforma a casa fica boa de novo.
Aí passa o tempo, a casa fica ruim de novo, ele vem para a igreja. E fica nesse vai e vem, quebrou a janela, saiu o telhado. Pastor, estou com problema na parede do outro lado. Pastor, estou com problema não sei na onde. Pastor, rachou o piso. Pastor, não sei o quê. E o outro irmão que está fundamentando a casa dele na rocha não traz problema, ele traz solução. Eu não estou dizendo que você não possa, pastor, ore por mim, estou passando por uma luta. Não, eu estou mostrando para você que nós precisamos dar uma paradinha e rever algumas coisas na nossa vida. Porque de repente a gente aprendeu isso. Aprendeu assim a vir à igreja, não. O que você vai fazer na igreja? Não, vou lá, estou precisando de um. Vou lá porque eu preciso que Deus. Olha. Eu vou lá porque Deus tem. Eu estou precisando de um negócio de Deus lá. E Deus está olhando para assim, sei, tá. O que você está precisando? Então é como se assim, eu creio em Deus, mas eu não posso. É como se eu estivesse tentando convencer a Deus, por meio da minha oração, ou por meio das minhas atitudes de vir à igreja. É como se eu estivesse tentando convencer a Deus de fazer aquilo que eu quero, mas eu não posso. E Ele pode, mas parece que Ele não quer. Entendeu? Parece que Deus pode, mas Deus não quer. Eu quero, mas eu não posso. Então eu estou aqui tentando, por meio das minhas falas, dos meus louvores aqui, tentando convencer a Deus. Porque eu quero, mas não posso. Ele pode, mas Ele não quer. Então eu estou tentando convencer a Ele. Porque Ele pode, e eu quero que Ele queira também, do jeito que eu quero. Parece que é isso, o culto. Ou os cultos. E Deus está falando assim, não é assim não. Não é assim não. Quando o Senhor Jesus fez a proposta do Evangelho, o Senhor Jesus falou, a primeira coisa que Ele falou, arrependei-vos. É a proposta do Evangelho. Número 1, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. Então, as duas casas estão lá bonitas, lá, legal lá. Mas uma... Porque quando vem a tempestade, vem os vendavais, a casa cai. Mas, às vezes, não é uma tempestade que veio, foi um vento só que arrancou o telhado. Mas está dando trabalho para arrumar. Foi um negócio lá que arrancou a janela, arrancou a porta, rachou. Então, fica sempre aquele problema, o crente sempre, pastor, não sei o quê, minha vida, estou precisando disso, estou precisando daquilo, papapá, A outra casa foi fundamentada na rocha. Não trinca, não racha, não tem problema no telhado, não tem nada. A outra casa tem raiz. Aí você vai para a passagem do semeador. Você olha a passagem do semeador. O semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves do céu e comeram. Outra parte da semente caiu no meio de pedras. Mas não cresceu muito, não deu para crescer porque não tinha raiz. Outra caiu no meio de espinhos. Ela cresceu, o espinho cresceu também, sufocou ela. A outra caiu em boa terra e cresceu. Aí Jesus explicou, que caiu na beira do caminho, são aqueles que ouvem a palavra, mas dura pouco, porque vem o diabo e arranca a palavra do coração, para que a pessoa não acredite, não creia. A duração é pouca. Aí tem o outro lá, que a semente caiu no meio de pedras, mas não conseguiu crescer, porque não teve raiz, faltou raiz. Está no meio de pedra, não tem raiz. E a outra cresceu no meio de espinhos. Olha bem para você ver o que são as pedras. Se você olhar comigo em Mateus capítulo 13, Mateus 13, se você vê como que a gente vai encaixando nessas coisas, e a gente precisa falar, Senhor, tem misericórdia, ajuda eu. Mateus capítulo 13, Mateus 13, verso 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno, e arranca o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Está vendo? Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo. A pessoa não entende e não procura entender. Ele não entendeu, ele não quer saber de entender não. Porque ele está com outra motivação.
Motivação é outra. Eu fui lá na igreja, lá. Você entendeu? Não, não entendi nada, não. Eu fui lá para buscar um negócio lá. Aquela hora, não entendi nada, não. Aí o verso 20, o que foi semeado em terreno pedregoso, é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Olha agora, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então, você está vendo? Vem angústia na vida do crente. Vem angústia, vem perseguição. Mas por que vem? Por causa da palavra. Você é crente, está no mundo, o mundo está nas trevas, você está na luz, então vai vir coisas para confrontar você. E vai te gerar angústia, e você vai se sentir perseguido. Vai ficar angustiado, parece que não tem graça a vida, negócio ruim. Então, aí sabe o que vai acontecer? Se você não tomar uma atitude, você vai abandonar. Logo abandona. Abandona a palavra. Abandona as coisas de Deus. Não vou mais não, porque, não sei, eu não estou conseguindo e tal. Verso 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Esse é aquele crente que é muito preocupado com as coisas do mundo, preocupado com não sei o quê, eu preciso crescer, eu preciso isso, eu preciso aquilo, preocupado com dinheiro, preocupado com tanta coisa e tal, sedução das riquezas. Isso aí, meu irmão, sufoca a palavra. Quando dá, não vai dar tempo de ir na igreja, quando der eu vou e tal, aí vai estar na igreja, está sempre assim, está sempre desse jeito. Não, porque eu estou não sei o quê, está tarefado, cheio de coisa. As preocupações sufocam a palavra. Não dá. Tem mais coisa do mundo dentro para se preocupar com que a palavra. Aí não tem como a palavra. Não produz nada. Mas a última, o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra. É o que ouve a palavra e a compreende. Ele ouve a palavra e ele compreende a palavra. Ele entendeu a palavra. Esse dá fruto. E produz a 100, 60 e a 30 por 1. Você vê aqui que dos 4 tipos de terra, 4 tipos de terras em que a semente cai, apenas uma é que dá o fruto. Olha você como é que o negócio é tão sério. Uma caiu na beira da estrada, outra caiu no meio de pedregais, outra caiu no meio de espinho, outra caiu em boa terra. As 4 terras que recebem a palavra, 3 não dá fruto. Só dá fruto uma. Não sei como que é o teu coração, onde que cai aqui, irmão. Mas eu falo para você, a vida com Cristo é uma vida de entrega, de renúncia. Olha, a vida com Cristo é uma vida que a gente renuncia, nega a si mesmo. A gente deixa as nossas coisas para fazer a vontade de Deus. Para um pouco, eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que Ele quer. Sabe por quê? Porque já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Se eu entendi a palavra, se eu compreendi. Se eu não compreendi, é eu que estou fazendo as coisas do meu jeito mesmo. Porque o que é, irmão? O que é a salvação? A salvação é assim, Adão pecou. Então, todos os descendentes de Adão pecaram. Porque o pecado passou para todos. Então, a condenação passou para todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí Jesus vem inocente. Jesus não tem pecado. O que Jesus vai fazer? Diante do juiz, ele vai substituir o homem pecador. Ele vai pegar aquela punição que deveria cair sobre todas, a condenação que deveria cair sobre todos. Como o pecado entrou por um homem, então o pecado tem que ser pago por um homem, mas um homem inocente, um homem que não tenha pecado. Então Jesus, como ele não tem pecado, ele se coloca no lugar de Adão e ele recebe a punição de Adão, isto é, a punição de toda a humanidade, cai sobre ele.
Ele é inocente, ele recebe isso. Então, Jesus, que não tem pecado, se faz pecado. Para quê? Para que a justiça de Deus venha sobre nós. Isto é, para aquilo... O que é justiça? Justiça é você dar aquilo que é de direito. Você fazer a coisa correta. Se Jesus assume o lugar do homem, então, pela fé, se eu creio nisso, eu não vou carregar isso. Então, a justiça vem sobre mim. O que eu mereço, eu vou receber. Vou receber o quê? A absolvição. Por que eu vou ser absolvido? Porque Jesus está me justificando. Jesus recebendo a condenação no meu lugar. Então, é a mesma coisa. Olha bem, você vê agora. Ó. Imagina bem, é a mesma coisa. Imagina numa cadeia. Numa cadeia. Nós estamos presos na cadeia, condenados à prisão perpétua e condenados a ser lançados no lago de fogo. Condenado a ser lançado no lago de fogo. Aí vem o Jesus inocente e fala para o juiz assim, ó, eu quero ficar no lugar deles. Então Jesus vai ficar no lugar de Adão. Adão é a humanidade inteira que veio dele. Então Jesus vem e ele fala, ó, eu quero ficar no lugar dele. Então Jesus vai propor a ficar no lugar de Adão ou no lugar de cada um de nós, que Adão, a humanidade está ali na pessoa de Adão. Então Jesus vai entrar no lugar, substituir, e vai tirar eu da cadeia, ó, da cadeia do pecado, da cadeia da prisão, do império das trevas. Eu vou sair, e conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu vou ficar livre. Ele vai assumir o meu lugar. Olha bem agora para você ver, ó. Se Jesus, para um pouco e pensa, você é uma pessoa inteligente, se Jesus assumiu o meu lugar, significa que eu vou assumir o lugar de Jesus. Para um pouquinho. Se ele assumiu o meu lugar, eu não posso ficar no meu lugar. Ele tomou o meu lugar, o lugar de condenação, o lugar de dor, o lugar de condenação. Ele tomou o meu lugar, ele assumiu o meu lugar. Ele trocou comigo. Então, se ele trocou comigo, significa que ele vai receber, que ele recebeu a punição no meu lugar. Se ele recebeu a punição no meu lugar, ele tomou as minhas dores, a minha condenação, e ele me deixou livre. Só que ele me deixou livre porque ele está no meu lugar, vivendo a minha condenação. Se ele vivendo a minha condenação está no meu lugar, eu estou vivendo a liberdade, vivendo no lugar dele. Então eu tenho que viver a minha vida, não a minha vida, mas a vida dele, a vida de Cristo. E ele está vivendo a minha. E eu tenho que viver a dele. Por isso que Paulo fala, não sou eu mais eu que vivo. Não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Porque Paulo entendeu essa troca. Aí que está, irmão. A vida que eu tenho que viver agora, que você tem que viver, não é a sua, é a de Cristo. Olha como que é sério isso, não é brincadeira. Não é brincadeira, é muito sério. Você fala, nossa pastor, que pesado, mas é pesado. Por que você acha que os discípulos, quando Jesus foi para a cruz, todo mundo abandonou ele? Por que você acha que os discípulos abandonaram Jesus? Porque eles não entenderam, irmão. Como nós não estamos entendendo. Ah, não. Ah, Jesus está... Ah, eu nem conheço ele. Nem sei quem que ele é. Então eu estou vivendo a minha vida. Estava muito bom andando com ele. Enquanto ele estava fazendo as coisas ali. Estava legal, suprindo a nossa necessidade. Ah, eu vou lá na igreja. Enquanto eu estou recebendo bênção. Ah, enquanto o pastor ora por mim. Então, eu estou junto com Jesus. Enquanto os pães multiplicam. Enquanto ele cura. Oh, tá maravilha. Tá, a hora que Jesus morre. Não, rapaz, isso aí não, vai, tá louco? Sai fora. Isso aí não. Mas a hora que ele ressuscita, eles falam, peraí. Aí eles entendem o que é a salvação. Aí o Senhor abriu o entendimento deles. Agora, a partir daquele dia, aquele Pedro que estava morrendo de medo lá, vai pregar em Atos capítulo 2, com a cara limpa, diante de tanta gente, não vai ter medo de ninguém, vai falar de Jesus e vai converter 3.000 pessoas. Aquele Pedro, aqueles discípulos,
vão diante dos sacerdotes, vão falar de Jesus, vão ser presos, em capítulo 4. Vão ser espancados, vão ser açoitados. E eles não ficam tristes, eles saem. E a Bíblia fala assim, que eles se regozijam, se alegram nós somos achados dignos de ser espancados pelo nome de Jesus. Coisa que eles estavam com medo antes de Jesus morrer. Agora eles ficam alegres, porque eles apanharam por causa de Jesus. O que aconteceu com esses homens? Esses homens entenderam que Jesus morreu no lugar deles. E que eles estão livres agora da condenação, mas que eles devem viver uma vida de Cristo. Devem viver uma vida para Cristo. É por isso que no capítulo 7 você vai ver Estevão ali diante do Sinédrio, sendo acusado de falar de Jesus, de pregar sobre Jesus. E ele prega, Atos capítulo 7, sobre Jesus dentro do Sinédrio, com 70 sacerdotes. Ele fala sobre Jesus e tal, e eles ficam enfurecidos com ele. E a Bíblia fala, eles não podiam resistir ao espírito em que Estevão falava. Estevão estava cheio do Espírito Santo. E eles olhavam para Estevão, a Bíblia fala que o rosto de Estevão parecia o rosto de um anjo. E eles ficaram mais irados com raiva. Olha a vida do crente, irmão, crente que está firme com Deus. Ficaram mais irados contra Estevão, pegaram Estevão e foram apedrejar Estevão. E quando estava apedrejando Estevão falou, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita. Como é que pode? É o crente, falando de Jesus, firme com Jesus e sendo espancado. A vida do crente, não é a vida dele. Ele poderia falar assim, chamaram, sei lá, para falar no Sinédrio lá. Ele fala assim, gente, é o seguinte, você desculpa aí se eu falei alguma coisa aí. Eu não queria ofender vocês não, tá? Deixa aí, tá bom, desculpa aí, perdão aí, tá bom? Perdoa aí, eu não quero. Pronto, saia sem problema nenhum. Não é assim que a gente faz? Porque a gente quer fazer a nossa vontade? A gente quer fugir da realidade do que somos em Cristo? Não é assim que acontece com a gente? O que o Senhor fala em Mateus capítulo... O que o Senhor fala? Evangelho de Mateus, capítulo 7. Aliás, capítulo 16 de Mateus. Olha, capítulo 16 de Mateus. Olha comigo aí. Mateus 16, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Então volta de novo, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim. A primeira coisa que ele está falando aqui, ninguém é obrigado. Ele está falando, ninguém é obrigado. Se alguém quiser. Você quer? Quem quer? Eu quero, pastor. Você quer, irmão? Jesus está falando, quem quer vir? Quem quer vir comigo? Você quer? Estou perguntando, você quer? Ele falou assim, se alguém quiser, ninguém é obrigado. Se alguém quiser. Só que aí ele fala, se alguém quiser, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que significa isso? Irmão, a cruz era um instrumento no qual a pessoa seria morta. Então significa que você está levando a ferramenta ou o instrumento que você está disposto a morrer. Você está pronto para morrer. Então você vai seguir Jesus pronto para morrer. Pronto para morrer. Você não está preocupado com a sua vida, não, você está pronto para morrer por Jesus. Está levando a cruz. Está pronto para morrer por Ele. Isso aqui é o Evangelho, irmão. É negar-se a si mesmo. Não é fazer a minha vontade, é a vontade dEle. Nós estamos fazendo a nossa vontade, vindo na igreja, querendo a casa reformada, arrumada, e o Senhor está falando, ei, vamos lançar os fundamentos e aprender direito o negócio?
Vamos ter raízes aí para poder dar fruto para o reino? Porque você está preocupado com riquezas, com prazeres do mundo, com satisfação, com alegrias aí e tal, e você não está firme, na verdade, é essa. Você não está firme com Cristo. Mas você vem e dá uma reformadinha aqui, dá uma melhoradinha ali, e continua do mesmo jeito. E o Senhor está falando, vamos criar raízes para poder aguentar o tranco? Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Se vai ter aflição, então a casa tem que estar bem fundamentada. Então a gente precisa de raiz, senão não vai dar. Senão a gente vai ficar com angústia. A gente vai receber a palavra, mas vem a angústia da vida, vem as dores da vida. E a gente vai ficar apavorado como crente. Eu vou na igreja lá, mas a minha vida, que não sei o quê e tal. Então, pois é, mas não tem raiz, não tem firmeza. Aí balança, irmão. Aí a gente fica com medo. Parece que as coisas vai dar zebra. Mas quando tem raiz, Pedro vai preso, João vai preso, vai ser espancado. Em momento nenhum ele sai de lá falando assim, mas que vida, hein? Ai, credo. Aí você crede desse jeito? Não. Sai alegre, feliz. Aí Estevão, em momento nenhum, Estevão, pelo amor de Deus, não apedreja eu não. Eu tenho... Não. Entendeu que deve morrer, se for preciso, por Cristo. Isso é evangelho, irmão. É pedreiro o evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Eu vou lá porque eu preciso receber uma bênção e tal. Não que Jesus não abençoe, não é isso não. É que a gente está vindo aqui para reformar a grade que está torta, para arrumar a janela que está quebrada, para arrumar o telhado que está vazando. Mas isso vai ficar toda a vida desse jeito. É toda a vida desse jeito. E a hora que vir um vendaval vai derrubar tudo. É isso que vai acontecer. E o vendaval vem. Mas às vezes ele não está vindo, mas está vindo só uns lances assim, ó. Você está vivendo a vida desse jeito, com rumo aqui, rumo ali, insatisfeito com isso, insatisfeito com aquilo, preocupado com não sei com o quê, e super preocupado com aquela, triste, dentro da igreja, aborrecido com Deus, porque Deus não faz. Não é Deus que não faz, Ele já fez. Irmão, outra coisa que eu quero falar para você aqui, quero deixar bem claro. Irmão, é negócio de trabalhar, ganhar dinheiro, guardar dinheiro ou não guardar, fazer conta ou não fazer, comprar ou não comprar, responsabilidade sua. Não vem colocar Deus no meio, não. O que eu queria que Deus faz aquilo que lhe é impossível se você estiver enraizado nele. Porque em primeiro lugar, Deus quer relacionamento com a gente. Não vá buscar Deus para Deus fazer as coisas para você, que Deus vai olhar e falar assim, sai fora aqui para você, ó. Deus não é bobo, não. Estou falando sério, irmãos. É como se a gente estivesse usando Deus para fazer quando a gente quer alguma coisa para o benefício da gente. Deus fala assim, negativo. Negativo. Ele vai fazer sim, mediante um relacionamento que eu tenho com Ele. Então o que pode acontecer lá será resultado de um relacionamento com Ele. Agora, esse negócio de ficar vindo na igreja, buscar não sei o quê, buscar chateado com não sei com o que lá, que não sei com o que lá, com um problema não sei com o que lá, e Deus tem que resolver, negativo. Deus vai te dar graça, sabedoria, inteligência, isso sim. Mas não culpa a Deus nunca. Porque o que Deus tinha de fazer, Ele fez. Morreu na cruz por nós, pagou o preço por nós. Agora, a vida que eu vou levar aqui agora é a vida de Cristo. Se eu estou escolhendo esse caminho aqui de trabalho, vai ter sofrimento. É eu que estou escolhendo. Então eu não vou escolher esse caminho. Se eu vou para a escola aqui estudar em tal lugar lá, eu vou ter atritos lá, confronto lá. É isso que eu quero? Então eu vou pedir para Deus me dar graça. Mas os confrontos, os atritos, existem lá. Não vem com conversa que Deus vai tirar, limpar, se aprainar, tudo para você passar lá. Como bam, bam, bam. Não tem nada disso, não, irmão. Não tem nada disso, não. O Senhor disse, no mundo tereis aflições. Ele deixou bem claro. Olha a vida dos apóstolos, irmãos. Olha a vida de Pedro. Tiago, em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. O rei Herodes, está escrito assim, mandou matar Tiago a espada. Tiago, irmão de João, que era um dos grudados com Jesus. Pedro, Tiago e João. Não está assim, só está escrito assim, E Herodes mandou matar Tiago.
Olha, cadê as orações? Cadê não sei o quê? Deus impediu. Não, olha lá, Atos 12. Não, mandou matar e matou o cara. Não tem conversa. E o cara não reclamou, não. Estou pronto aqui para morrer por Cristo. Atos 12. Atos 12, verso 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes prendeu alguns da igreja. Aí, ó, para quê? Para abençoar eles, dar comida para eles. É isso que está escrito aí? Mandou prender para quê? Para maltratar. Mandou prender alguns da igreja. Para quê? Para maltratar. Aí você vem falar assim, não, mas, meu Deus, Herodes mandou prender os crentes para maltratar. E Deus não está com os crentes? O Deus não está com eles, irmão? Então, mas foi maltratado. Irmão, nós precisamos entender as coisas. Aí o verso 2, mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Mandou matar a espada, mandou matar o Tiago. Matou o cara crente firme, mandou matar o cara, matou, morreu o cara. O irmão da igreja, Tiago, morreu. Chegou a notícia, mataram o rapaz. Quem que matou? Foi o Herodes. Ô, capita, vou orar para Deus. Pode orar o que você quiser, mas ele mandou matar, ele matou mesmo. Irmão, tem coisa que você não cabe a nós. A nossa individualidade, a nossa responsabilidade é entender que Jesus assumiu o nosso lugar e nós devemos viver para Ele. Que a vida que eu vivo agora não é a minha vida, é a vida dele. E se eu tiver que sofrer por ele, eu tenho que estar pronto para isso. Porque era para eu ser condenado, perder a salvação, ir para o lago de fogo. Ele assumiu o meu lugar. Agora ele está falando para nós aqui, ó. A vida que nós temos que viver aqui agora, temos que pensar um pouquinho. Porque eu já fui crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Aí quando a gente entra em Romanos capítulo 12, ele voltando lá para você ver, em Romanos capítulo 12, Paulo vai implorar para a gente. Romanos 12. Romanos capítulo 12 de novo, ele vai implorar para a gente mudar a nossa mente. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você estava com um pensamento de crescer, de ser próspero, de não sei o quê. Você fazia, acontecia, e era para a sua família. Maravilha! Só que quando você vem para Jesus, capítulo 12 de Romanos, verso 1, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Sabe o que ele está falando? Era para você ter morrido, era para eu ter morrido, mas ele morreu no nosso lugar. Era para eu ter sido condenado, mas ele foi condenado no meu lugar. Agora é para eu me apresentar diante do Senhor. Era para o sacrifício estar morto, mas Jesus morreu no meu lugar. Então eu, que era para ser o sacrifício morto, estou vivo. Então para eu me apresentar vivo, para fazer a vontade dele. É pedreira, meu irmão. Não é brincadeira, não. Aí ele fala no verso 2, e não se conforme com esse mundo. Não é para você ficar conformado. É assim mesmo. Não é assim não. Não se conforme. Mas se transforme, renovando a sua mente, para que eu possa e você também experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então tem coisa que o mundo vai querer incutir na sua cabeça, na minha cabeça, que não vai bater com a palavra. E nós temos que bater de frente. Falar, não, com carinho, com amor e tomar uma posição. Não, isso não, eu não aceito. Por quê? Porque na palavra de Deus, assim, assim, assim. Mas você não acha? Não acho nada não, está escrito na palavra. Eu até poderia achar, mas eu estou morto. Eu já morri, eu não posso achar nada. Se eu falar que eu vou achar, é porque eu estou vivo, então não acho nada. É o que está escrito. Irmão, a vida do crente não é brincadeira não. Do homem de Deus não é brincadeira não, da mulher de Deus não é brincadeira não. Aí você vai entender assim, olha o que Jesus falou em Mateus, capítulo, olha lá em Mateus, você fala, rapaz, aí, brincadeira um negócio desse, aí você vai entender assim, mas isso aqui é impossível. Então, é impossível, realmente, você tem razão, é impossível se eu não tiver morto para mim mesmo. Mateus capítulo 5, verso 21, ele fala assim,
Ouviste que foi dito aos antigos. E está falando da lei de Moisés. Na lei de Moisés está escrito, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Aí Jesus fala assim para mim e para você, ó, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irar contra o seu irmão, já estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, tolo, será levado ao tribunal. Mas quem disser louco, estará sujeito ao fogo do inferno. Sabe o que a gente aprende aqui? A gente aprende que... claro que não tem como falar tudo, irmão, mas a gente aprende os 2 mandamentos. Toda a lei foi resumida nos 2 mandamentos, que é amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como Ele nos amou. Então, se eu estou batendo de frente com A, com B, com C, com ódio, com raiva, e eu estou indo contra o 2º mandamento. Olha como que é o negócio. Então aqui ele fala, se eu falo, xingo o cara, sei o que lá e tal, ele falou assim, eu estou batendo de frente com o 2º mandamento. O 2º mandamento é amar ao outro como Jesus nos amou. E como é que Jesus nos amou? Ele se entregou por nós. Ele não se entregou por mim nem por você, porque eu e você éramos bonzinhos, não. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós, sendo nós inimigos da cruz, inimigos dele. Ele morreu por nós. Então, se ele fez isso por nós, como é que faz? Aí ele fala, ele continua, né? Aí ele fala lá, no verso 23, portanto, se trouxer a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ó, se você lembrar, não é você que tem contra o irmão, não. Ele está falando, se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você. Você sabe que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Ele está falando irmão, ele não está falando o pessoal do mundo, não. O pessoal do mundo vai ter contra mesmo, por causa de você é crente, viu? Agora, a não sei que você tem alguma coisa com o cara lá do mundo, lá mesmo, que você é o culpado, você tem que consertar também. Aí é outra história. Mas o pessoal do mundo vai ficar chateado com a gente mesmo só pelo fato de a gente ser crente. Pronto. Então não tem jeito de entrar em paz lá, 100%. Aí, verso 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Entre em acordo depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele, a caminho do tribunal, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda e te levem à prisão. Então, quem está falando aqui é o 2º mandamento, para tentar viver em paz o máximo que você puder, irmão, sem confusão, sem briga. Se fosse falar aqui agora, fosse perguntar para os irmãos aqui, ó, você está em paz com os irmãos desta casa, das outras denominações, você está em paz? Se juntasse todas as denominações, quadrangular, presbiteriana, assembleia e tal, batista, todo mundo junto assim, você pegasse do cálice, você poderia passar diante de um por um assim, com toda tranquilidade, em paz com todos eles? Você está em paz com todos? Porque se você estiver enroscado com alguém, já está errado. Tem coisa errada aí. Nossa, pastor, nossa, não é. É verdade. Verso 27. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Olha aí. Tem gente cometendo adultério dentro da igreja, está tudo bem? Imagina bem, se olhar já está errado, imagina cometer. Como é que faz? Aqui, lá na lei de Moisés, tinha que ser pego no adultério para ser culpado. Na de Jesus se você fizer, você falar, nossa, perdoa eu, Senhor. Você já resolve quietinho aqui, porque se você não resolver e ficar com aquele negócio, diante do Senhor está errado também. Não é brincadeira, não. Olha o verso 31. Também foi dito, aquele que deixar sua mulher, dê carta de divórcio. Eu, porém, então, no Antigo Testamento, aquele que deixar sua mulher, dá carta de divórcio. Mas Jesus está falando no verso 32. Eu, Jesus, digo que qualquer que se divorciar de sua mulher, a não ser por imoralidade. Então, ele só coloca uma questão aqui. Foi por causa de briga, foi por causa de não sei o quê, divorciou, então não pode casar nenhum dos dois.
Não foi por infidelidade? Então não pode casar nenhum dos dois. Ah, foi por infidelidade dele. Ah, então é outra coisa. Ah, foi por infidelidade dela. Aí é outra coisa. Mas não teve infidelidade. Então os dois separaram. Então os dois ficam solteiros. Sem casar, então. É pesado. Pesado aqui. Que isso, pastor? Pois é, irmão. Verso 38. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Como é que não resiste ao homem mau, irmão? Olha o que Jesus está falando. Não resista ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. Se alguém quiser levar ao tribunal e tirar a túnica, deixa também a capa. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser lhe pedir algo emprestado. Isso aqui irmão, isso aqui é vida de quem morreu e está vivendo a vida de Cristo. Não é brincadeira, não. Você está vendo como que o padrão é elevado? Então não é eu que vou conseguir viver essa vida. É Cristo em mim que vai me levar a viver essa vida. Agora, se eu for tentar, está errado. Por quê? Porque eu já deveria estar morto. Não é eu. É Ele em mim. É Cristo em mim. Aí eu vou chegar, vou conseguir. Se Cristo realmente estiver se apossando das minhas faculdades mentais, da minha vida aqui, eu estiver colocando a minha vontade diante dele, eu vou conseguir viver bem. Isso não é me esforçar, sentir uma coisa pesada. É leve quando a gente entende que a gente poderia ter sido condenado eternamente. Eu vou fazer aquilo com amor, com alegria. Não é um peso. Quando Estevão foi para a morte ser apedrejado, não foi um peso para ele. Quando Pedro foi espancado, não foi um peso para ele entendeu. Quando Paulo foi espancado lá várias vezes, não foi uma coisa ruim, foi bom para ele, porque ele entendeu muito bem o que é a salvação, o que foi aquela troca ali. Agora, irmãos, fala a verdade, nós estamos vivendo a nossa vida para nós mesmos, então, do nosso jeito, fazendo as nossas vontades. Parece que a gente está tão longe disso. Parece que isso aqui, nossa, pastor, está tão longe disso, então. Esse é o alvo do crente. É o nosso alvo. Colossenses capítulo 3, ele fala assim, Colossenses capítulo 3, ele diz assim, ó, no verso 2, Colossenses capítulo 3, verso 2, está escrito assim, ó. Olha o que está escrito. Colossenses 3, 2. Pensai nas coisas que são de cima, mas não nas que são da terra. Ó, pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Olha o verso 3. Pois morrestes. Não acabei de falar que nós morremos? Olha aqui, olha. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aí ele fala, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com ele em glória. Olha o 5 agora, olha o verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Para a gente fazer morrer em nós a natureza terrena. A prostituição, a impureza, a paixão, os maus desejos, a avareza que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por isso que está sofrendo. Porque não tem raiz, está de qualquer jeito, está atrapalhado, não faz morrer, não morre a natureza terrena, está vivendo a sua vida do seu jeito, acha que está tudo bem, aí está sofrendo, porque a ira de Deus cai sobre os filhos da desobediência. A disciplina de Deus vem sobre nós. E se vem para a gente não ser condenado com o mundo. Não é brincadeira não, irmão. É muito sério. Ser crente não é brincadeira não. Olha Romanos, capítulo 6 de Romanos. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Olha o verso 8. Aliás, verso 6.
Romanos 6, verso 6. Ó, pois sabemos isto. O que nós sabemos? Ó? Sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Está vendo? Nós fomos crucificados com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito e a gente não sirva mais o pecado. Eu não posso estar servindo mais o pecado, irmão. Você não pode servir mais o pecado. Você foi crucificado? Foi crucificado com ele? Como é que está servindo o pecado? Olha o verso 7, ó. Ó, se você está morto, então você está justificado do pecado. Você está morto? Agora, olha o verso 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que está falando aqui para mim e para você? Ó, se considere morto para o pecado. Mas eu estou vivo, então, viva para Deus. Esse versículo ficou, fecha o negócio, claro. Mas eu estou aqui, como é que eu estou morto? Então, é para você se considerar morto. Mas morto como assim? Para o pecado. Mas eu estou vivo, então, viva para Deus. Aí ele vem no verso 12. Não domine, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer os seus desejos. Não deixe o pecado reinar sobre a sua vida. Ele não tem que reinar. Agora quem tem que reinar é Cristo. É o Espírito Santo que vai reinar na minha vida, não o pecado. Eu não tenho nada com o pecado. Eu estou morto por pecado. Como é que é o pecado? Eu estou morto para ele. Eu morri, eu me considero morto para o pecado. Mas está vivendo, então eu vivo para Deus. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Amém, aleluia? Aí, meu irmão, você vai entender assim, né, alguns exemplos, assim, brevemente na Bíblia. Você entende, ó. Você entende, por exemplo, o rei Saul e Davi. O rei Saul foi pego para se tornar rei. Ó, o rei Saul se tornou rei da noite para o dia. O Espírito de Deus veio sobre ele. Se tornou rei. Está na Bíblia, 1 Samuel 10 e 11. O Espírito de Deus veio sobre o rei Saul. E ele foi transformado em outro homem. Mas você vê a vida de Saul. Só coisa errada, só coisa errada, só coisa errada, só coisa errada. E afundou. É uma coisa. Agora você vê Davi. Davi, ele anda com Deus. Ele tem experiência com Deus. Ele tem relacionamento com Deus e ele não é rei. Ele tem relacionamento com Deus. Não é rei, mas ele se torna rei. Foi consagrado, mas ainda não assumiu o lugar do rei. Ele continuou ainda na experiência com Deus, no trato com Deus. E você vê que quando ele assume o reinado depois da morte do rei Saul, é uma outra história. Por quê? Porque Davi tem raízes. A casa de Saul não tem raízes. Saul é rei, Davi é rei. Você olha para o reinado de Saul, Davi também tem um reinado. Se você olha para os dois reis, você fala, rei Saul, rei Davi. Aí você olha para as bases, Saul não tem raiz, Davi tem raiz. Você olha para os vendavais, Saul, toda hora com telha quebrada, com janela quebrada, com coisa rachada. Davi, firme. A casa de Davi, firme. Os problemas que vêm na vida de Davi, joelho no chão diante do Senhor. Os problemas que vêm na casa de Saul é na espada, é no braço, é na briga, é não sei o quê, é na confusão. Davi, joelho no chão, direção do Senhor. Saul erra, dá 1000 desculpas, que não sei o quê, e papapá. Davi erra, errei, pequei, tem misericórdia, Senhor. Completamente diferente, a casa de Saul e a casa de Davi. Qual casa em que o trono vai subsistir para todo sempre? A casa de Davi. O Senhor faz promessa para ele, que o trono dele subsistirá para sempre. E alguém da descendência vai assumir o reinado.
No caso é Jesus. Jesus é da descendência de Davi. Nasce, cresce e Jesus vai reinar descendente de Davi. Vai cumprir a palavra que o Senhor disse em 2 Samuel, capítulo 7, para Davi, no Salmo 89 para Davi. Então a casa de Davi vai permanecer para sempre. A de Saul desmoronou há muito tempo. A de Saul caiu há muito tempo. E os dois tinham o Espírito do Senhor. Mas um não tem fundação, não tem raiz, não tem relacionamento com Deus. Davi tem relacionamento com Deus. Davi, o Senhor fala assim, quando Davi vai assumir, o Senhor fala para o profeta: tem um homem que vai fazer a minha vontade. Davi. Saul não, Saul faz a vontade dele, do jeito dele, na hora que ele quer. Entendeu? É ele que quer, é ele que faz, é ele que acontece, é Saul. Está na casa de Deus? Tá, mas é Saul. Faz as coisas do jeito dele. Davi não, Davi do jeito do Senhor. Na hora que o Saul está perseguindo Davi, o Saul quer matar o Davi. Na hora que Davi tem a oportunidade de matar o Saul, todo mundo fala, mata, ele vai? Não. O Senhor não. Ele não faz a vontade, faz a vontade do Senhor. É diferente. São duas coisas diferentes. Então, meu querido, essa palavra para nós nessa noite aqui, para a gente ir embora pensando, refletindo na nossa individualidade da nossa vida. Como que está a nossa casa, a nossa vida? Como que estão as janelas da nossa casa, o telhado, o quintal, a cerca, os muros? Está firme? Por causa dos ventos, das aflições do mundo, das dificuldades? Está abalando o muro lá? Está balançando o telhado? Está vazando? Está quebrando as telhas? Como é que está? Porque a que está na rocha está firme. Sabe que tem vendavais, sabe que tem dificuldade, mas está firme com o Senhor. E agradecido ao Senhor ainda, por tudo que Ele fez por nós, por ter morrido por nós, sofrido por nós. Ele não tem obrigação de nada. Ele pode, se Ele quiser. Senhor, eis aqui, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, se o Senhor não fizer, amém, glória a Deus, do mesmo jeito. Mas me dá força, me dá graça, para eu saber dirigir aqui, sair dessa situação. Preciso dessa graça do Senhor. Amém, aleluia, meu filho. A graça vem, a força vem, a sabedoria vem. Amém, aleluia. Ah, Senhor, preciso de discernimento, preciso de sabedoria, preciso de perdão. O Senhor fala, não, maravilha, meu filho, tudo certo, vai embora. Vai firme lá. Senhor, preciso de uma direção. Amém, filhão, vou clarear aí para você dá, presta atenção, mas faz certo aí. Mas culpar a Deus nunca, irmão. De nada. O que Ele tinha de fazer, Ele fez por nós. Ele não tem nada mais a fazer, Ele já fez. Por isso que às vezes a gente olha assim no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, lá que tem as manifestações do poder de Deus para cura, para libertar, para curar a pessoa que está doente, para não sei o quê. E por que não acontece às vezes uma cura aqui, outra ali? Porque a Bíblia fala assim, a manifestação do Espírito é para o que for útil. Então, para a gente, a pessoa está doente, tem que ser curado. E a gente ora, não é. Aí Deus fala assim, é que você não sabe das coisas que eu sei, e o porquê que não, e quando for, eu que sei. Você lembra dos 10 leprosos? Os 10 leprosos, quando chegaram para Jesus, todos foram curados, mas sarado mesmo foi só um. Os 10 foram curados. Só um voltou para agradecer e recebeu a bênção completa. Porque as pessoas só querem ir para receber a cura, para receber não sei o quê, não sei o quê. Ah, agora não estou curado já. Quando tiver algum problema, eu vou lá sim, tá? É assim que funciona. Mas vir para ter um relacionamento, para ter intimidade com o Senhor, para criar raízes, é pouco, são poucos. Mas é isso que o Senhor quer. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, que o Senhor possa dar vitória para nós, que a gente possa entender o Evangelho com seriedade, responsabilidade, levar a palavra do Senhor por meio da nossa vida, não simplesmente por meio de palavras. As palavras são muito importantes também, mas a vida do crente fala muito alto. Que o Senhor te proteja, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te guarde, que você tenha aí graça diante
das pessoas que estão ao teu redor, que você seja luz de Cristo, que você seja o sal da terra, que você saiba perdoar, que você perdoe, que você tenha uma palavra agradável, que você leve a palavra de salvação, que você seja uma mulher de Deus, que saiba lidar com pessoas difíceis. E se você é uma pessoa difícil, que você se quebrante também em nome de Jesus. Que você se quebrante em nome de Jesus. Se tem alguém aqui que precisa que a igreja ore, quiser vir à frente aqui, pode vir também. Nós vamos estar orando por você e estaremos terminando. Se você queira, pastor, ore por mim, ore pela minha vida, pela minha casa, ore por nós. Se você quiser, vem à frente. Nós estaremos orando por você. Os irmãos do louvor estão louvando ao Senhor com canto aqui. Nós estaremos orando aí por você. Glória a Deus, aleluia. Se você quiser receber oração, pastor, ore por mim, ore por nós, ore pela minha casa, ore pela minha vida. Eu preciso, Senhor, eu preciso tanto. Irmão, eu estou falando com vocês, mas a palavra é para mim, viu, irmão? Se você falar, não sei o que, não tem problema, não, é para mim a palavra, tá? Fique em paz aí. Fique em paz aí. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, eu preciso muito de Jesus. Preciso que a minha vida seja transformada. Preciso viver para Cristo. Eu preciso muito de Jesus. Quero estar crucificado com Cristo. Quero ser um homem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vou estar orando pela tua vida, viu?
crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Glória a Deus, aleluia. Com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Glória a Deus. Toda a igreja, estamos terminando. Vive em mim. Cristo vive em mim, aleluia. Aleluia. Cante conosco pela fé. Cristo vive em mim. Cante pela fé. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive
Deus. Amém. Glória a Deus. Se você Agora vivo, não mais eu. não fique triste, porque você parece que está tão longe desta palavra, mas pela fé, você está no processo. Eu também estou no processo. Alguns estão um pouquinho mais na frente, talvez você esteja um pouco atrás, mas não se preocupe assim de ficar desesperado. O importante é você estar na presença e querendo ser transformado, querendo ser ajudado. E se parece que o padrão está elevado demais, fala: Senhor, me ajuda, me perdoa, Espírito Santo, me ajude. Porque servir a Cristo, andar com Ele e Ele viver por meio de nós, é maravilhoso, é gostoso, é leve, é suave. E que Cristo possa viver em mim, viver em você, e que as pessoas vejam Cristo em nós. E que, terminando, cante mais uma vez essa frase: Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 uma ótima semana para você, semana abençoada, cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo. Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam, e todos digam, e todos digam. Cumprimento o irmão e a irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.